Olá, bem-vindo à Coluna Liberal Concurso. Eu sou Karina Jaques, professora especialista em concursos públicos, e neste mês de abril a gente está entrevistando professores especialistas que trabalham para o concurso do MPU. E a entrevistada de hoje é a professora Maeli Gouveia. Bem-vinda, professora, obrigada por aceitar meu convite. Ô, Karina, eu que te agradeço, viu? É um grande prazer estar aqui, poder falar contigo e com os concurseiros dando essas dicas aí para o MPU. É a gente que vai falar de noções de equidade e gênero, né? Um tema super relevante, super atual. A gente fica muito feliz porque essas disciplinas, elas geram não só conteúdo para a gente aprender para a prova, mas para a gente aprender para a vida também, né? Para a vida. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre essa disciplina. Ela está dentro de noções de direitos humanos e fundamentais e de acessibilidade. Aí tem uma parte que é de direitos humanos, não é? Exatamente. E tem uma parte que é noções de equidade e gênero. Fala um pouco sobre essa parte de equidade e gênero. E que conteúdo ele fala? Que temas? Fala um pouquinho. Então, olha só. Na verdade, o Ministério Público da União, ele está puxando para o candidato aquilo que ele já está trabalhando institucionalmente, que é o quê? Uma capacitação dos seus servidores nesse sentido dessa temática de gênero e equidade. Então, em todo o Brasil, todos os ministérios públicos, eles estão organizando comissões que cuidam disso e oferecem treinamento, capacitação interna para os seus servidores. Olha. Aí ele está estendendo para esse público que não é externo, né? Porque, na verdade, é candidato já vai entrar, para ingressar, né? E está requerendo dele o quê? Esse conhecimento básico aí, mas, claro, ele vai focar principalmente na lei seca. Perfeito. Ou seja, essa teoria inicial, gênero e equidade, esse desenrolar, onde estará efetivamente, como nós vamos tornar isso algo objetivo o suficiente para estar presente em uma questão? Será por meio das leis que eles colocaram no edital. Isso. E esse conteúdo, o que tu destaca? Quais as leis ou os assuntos? Não precisa trazer número de lei, mas quais os assuntos que você destaca, que você acha que vai cair, né? Que você aposta que vai cair. E é um tema relevante, mas é um tema relativamente recente, essa discussão, não é? Se a FGV tem algum banco de questões, se já tem um histórico de questões sobre esse tema, fala um pouquinho pra gente. Olha, Karina, na verdade, o banco de questões da FGV a esse respeito, especificamente de gênero e equidade, consiste em 24 míseras questões. É tudo muito recente. Mas por quê? O eixo Ministério Público, Defensoria, Tribunais, eles sempre inovam. E são eles os que investem nesse aspecto específico que talvez ali os concursos do Poder Executivo normalmente não pegam. Tá? Então, qual seria a perspectiva específica? Ele coloca no edital assim: queremos Estatuto da Igualdade Racial, queremos Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, ele vai desenvolvendo dentro dessas duas leis a temática de gênero e equidade, porque ambas trabalham essa temática internamente. Então, o candidato vai ter, estudando essas 24 questões, né? Ele pode buscar também outras bancas que possam, porventura, ter essas questões? Olha, ele pode, mas ele vai encontrar assim, muito conteúdo mais voltado ali pro Enem, tu acreditas? Pega muito ciência política, ele vai encontrar nessa classificação. Vai desviar muito. Vai desviar. É preciso olhar para a lei seca, porque, na verdade, o que aconteceu? Já positivaram. Se você tem o estatuto que é protetivo, ele será cobrado, e ele tem sido cobrado, porque, assim, Karina, é praticamente um letramento. É um letramento que está acontecendo. Sim. Vem da base. Então, o que será pedido para o candidato? A base dessas leis, aqueles primeiros artigos mesmo. Você pega ali do 1 ao 3, do 1 ao 10, dá um salto, pega outras temáticas específicas da lei que abordam gênero e raça, as atribuições do Ministério Público nesse sentido, né? Então, essas leis específicas, ou seja, a lei seca, é a clássica lei seca. Por isso eles colocaram lá. Então, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto. Você tem também o direito das pessoas com deficiência. Exatamente. Né, que o direito das pessoas tem o tratado e tem a legislação já própria brasileira. Exatamente. Então, trabalhar a lei seca. Esses tópicos, o MPU colocou o tópico assim: direitos fundamentais, humanos e acessibilidade. Porque eles fazem aquela retirada que antes tinha lá em direito constitucional,
né? Fazia direitos humanos junto com o constitucional. Sim. Eles apenas pegaram o fragmento, juntaram aqui, colocaram acessibilidade junto, tá? E aí, nesse contexto de acessibilidade, eles introduzem exatamente as duas leis. Leis muito importantes, por quê? Porque elas já estão sendo cobradas de maneira específica em todos os concursos, ou seja, aquele candidato que sabe o básico ali, ele consegue desenvolver. E quando eu falo em básico, eu até consultei aí o mestre Celso Flecha. Transmissão de pensamento, que eu ia já te perguntar sobre discursivas. Exatamente. Vamos lá, transmissão de pensamento. Vai lá, Celso Flecha. O que aconteceu, Karina, que eu conversei com ele sobre isso, porque a dificuldade do candidato é saber desenvolver isso na redação. E ele falou exatamente isso para mim. Olha, a FGV tem esse histórico que eles chamam de temas sociais. E aí vai falar gênero e equidade, vai falar de etarismo, a questão da faixa etária e da discriminação ligada a isso, que está dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque ele também fala da pessoa com mobilidade reduzida. Isso. Nesse uma contexto pergunta sobre isso. Exatamente. Mais especificamente, eu vou comparar para ti. E o professor Celso Flecha, ele me ajuda muito, porque sempre eu tenho que dar a dica para o aluno nesse caminho da discursiva. E foram essas ênfases que ele me deu. Por quê? Porque é dissertativa argumentativa, né? O modelo, o gênero cobrado aí para o MPU. Logo, é preciso que o candidato tenha muito cuidado e conheça efetivamente o que está escrito na lei. Por quê? Para ele não cometer erros básicos, inclusive por não saber trabalhar o vocabulário básico, aquelas palavras aplicáveis somente aos casos específicos. Sim, então esse conteúdo, né? Ele vai servir, esse teu conteúdo vai servir para as questões, que na verdade as questões de noções de direitos humanos fundamentais e acessibilidade são 5, né? Exatamente. Então, para as questões objetivas que vão ser distribuídas, né? E pode ser usado também para a discursiva. Exatamente. Né? E aí que mora o grande desafio. Por exemplo, o candidato precisa falar sobre corpo-normatividade. O corpo normal e o corpo anormal. Isso aí dá um fundamento, uma base, motiva o quê? A prática discriminatória do capacitismo, que é a discriminação contra aquela pessoa que possui deficiência, onde, em razão da sua deficiência, ela é questionada a respeito de sua capacidade. Então, são termos que o pessoal não está acostumado. É novo para todo mundo. Bacharéis em Direito, me formei, mas aí o que a gente viu antes não conta agora. Fazendo uma observação, até eu que sou professora de Direito Constitucional, a Constituição, quando ela foi escrita, o termo era pessoa portadora de deficiência. E isso carrega uma expressão pejorativa. E depois, associada à doença. Isso, com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é que mudou para pessoa com deficiência. Mas como a Constituição ainda traz o texto, nos tópicos, tem umas 6 ou 8 previsões, né? Como traz o termo antigo, as pessoas ainda usam o termo antigo, né? E aí você vai escrever isso numa prova, você já demonstra que está desatualizado, né? Inclusive, Karina, tocar nesse ponto é importante, porque na hora da discursiva, a pessoa deve iniciar ali pelo tópico da Constituição. Ela pode começar abordando a Constituição e aí entrar no Estatuto. Que é a parte mais detalhada. Que é detalhada e específica, desenvolvendo ali nos parágrafos. Agora, veja, o que a gente precisa enfatizar é esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, só para ela, não. Eu tenho também pessoa com mobilidade reduzida. E, por exemplo, tem a figura do obeso que foi inserida como pessoa com mobilidade reduzida, que as pessoas não sabem, elas erram nas questões disso. O obeso, né? FGV é uma banca que cobra assim, pessoa com criança de colo é como está escrito no Estatuto. Ela bota assim, pai com criança de colo, mãe com criança de colo. Não, é pessoa, qualquer pessoa, não necessariamente só o pai, só a mãe ou só o responsável, por exemplo. Ela faz coisinhas assim que acabam funcionando como pegadinha e ajuda aí na eliminação, porque a banca vai recorrer ao que ela puder, né? Para desempatar. Isso. Aí essas pessoas, por exemplo, aí eu tô te perguntando, tá? Porque seriam enquadradas como mobilidade reduzida. Quais os exemplos? O obeso? Pessoa com mobilidade reduzida. Gestante. Lactante, pessoa com criança de colo, obeso e, claro, a figura da pessoa idosa, 60 a mais. Né? Então, esses aí estão no rol principal das pessoas incluídas na mobilidade reduzida. E lembrando, o que a FGV vai cobrar de você essa diferença entre pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida? Veja, a pessoa com deficiência ela tem um impedimento de longo prazo. Enquanto a pessoa com mobilidade reduzida ela tem uma dificuldade de movimentação. E essa variável aí entre impedimento e dificuldade, o pessoal confunde facilmente. Por quê? Não é difícil. Mas se eu nunca li, nunca ouvi falar, não dá pra chutar. Eu que li
tô aqui aprendendo. Já faz aí a confusão. Eu que já estudei, tô aprendendo, né? Então, a FGV ataca aí. Fora que a pessoa com deficiência, ela pode ter deficiências que não são de mobilidade. Exatamente, aquelas que não são imediatamente vistas. Isso. E por isso você tem as deficiências que são ocultas e são aí representadas, na verdade, eu não diria exatamente representado, mas aquele cordãozinho de girassóis, isso. ele é muito cobrado, viu, na prova. Todos cobram, a FGV cobrou assim. O cordão de girassóis é uma obrigatoriedade para uso daquela pessoa que possuiu uma deficiência oculta, ou seja, por exemplo, a surdez. Já eu não vi imediatamente, não tenho certeza, já está oculto, certo? O transtorno do espectro autista, oculto também. Então, não é obrigatório o uso para nenhum atendimento. É uma identificação para que a sociedade consiga apoiar até essa pessoa. Isso. Agora, há uma obrigatoriedade de apresentar a carteirinha caso ela seja solicitada, discricionária essa solicitação. Mas uma vez solicitada para comprovar, para algum tipo de atendimento específico e prioritário, aí deve ser apresentado, sim, pela pessoa com deficiência oculta. Entendi. Tá? Então, o cordãozinho é obrigatório? Não, o uso não é obrigatório. Ele sozinho é suficiente, ele auxilia. Porque você identifica, né? Eu já estive em atendimento e eu vi a pessoa e eu fui, né, eu vi que ela tava meio perdida, né? E eu vi que ela, né, tava e o cordão ajudou. Eu tenho um sobrinho que é autista, né? Tem um espectro autista. E aí eu ajudei. E teve uma outra vez num restaurante, tinha uma criança muito agitada e eu tava conversando com uma amiga e a gente tava assim, tipo assim, inconveniente, porque a mãe, aí depois quando ela veio perto, eu digo, ela tava com cordão. Muito comum. Eu digo, não, entendeu? Não, ela tá com cordão, né? Aí eu identifiquei, por quê? Né? Aí a gente... Aumenta a tolerância, a gente passa a entender o que está acontecendo efetivamente. Não aquela coisa de estar culpando os pais ou algo assim, né? Não é só porque está num ambiente que está agitando, né? Um ambiente que, em tese, seria calmo. É porque, né? É uma pessoa, né? O especial, né? No termo genérico que a gente fala. E olha, Karina, ainda que nós tenhamos um histórico pequeno em relação especificamente a gênero e equidade por parte da FGV, porque esse histórico é composto por 24 questões, nós temos no âmbito das leis, Estatuto da Igualdade Racial e Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos mais questões. E a abordagem gira em torno disso. Por exemplo, pessoa com deficiência, qual é a minha prioridade? Eu tenho que saber o básico, ali do artigo 3º. Acessibilidade, eu preciso saber o que é desenho universal. Eu preciso saber o que é tecnologia assistiva. ênfase para tecnologia assistiva, viu? Olha, então vamos lá. Vou te cortar aqui para pedir para você que está assistindo, se tem alguém que vai fazer MPU, seus amigos, no grupo da família, um primo, compartilhe esse vídeo, porque isso é uma aula que a professora Maeli está dando, é uma aula gratuita, isso vai cair na prova. Então, comenta aí, com certeza. Maeli. O que vai cair na prova efetivamente? Conceitos básicos iniciais introdutórios, porque é uma fase de letramento, ou seja, está ensinando a sociedade e o candidato também aquele básico. E aí vai chegar para ti e vai perguntar o que é acessibilidade. Então você consegue, às vezes, ali numa objetiva, matar, vai chutando, vai dando um jeitinho, vai lendo. Mas como é que você escreve sobre acessibilidade? Aí você precisa ter lido a lei, porque efetivamente, como está positivado, é aquilo ali que vai te respaldar, vai respaldar a tua escrita na discursiva. Então, acessibilidade, o desenho universal, que na verdade conceitua o seguinte, diz assim, olha, é preciso que haja a produção de equipamentos, produtos, serviços que sejam universais e que não demonstrem uma discriminação. Por exemplo, a minha cadeira, ela precisa ter um desenho universal. Como uma cadeira tem um desenho universal? Ela é totalmente adaptável, ou seja, a pessoa mais alta, mais baixa, a pessoa acima do peso ou não. Estatura maior, menor. Estatura, tudo isso aí, a pessoa chega, adapta conforme a sua necessidade, sem precisar ter a cadeira menor, a cadeira maior. Um exemplo mais prático disso são os nossos banheiros. Sabe, os banheiros da pessoa com deficiência, por exemplo, ele é separado. Aquela separação ali contradiz o desenho universal. O desenho universal diz, nós não vamos separar ninguém para atendimento melhor nem nada. Constitucional puro, né? Isso. Não vamos separar, porque quando a gente separa, a gente segrega. Nós temos que ter banheiros internos dentro ali do pacote dos banheiros coletivos que possuam uma estrutura de desenho universal onde qualquer pessoa possa acessar. Cadeirante ou não, já até temos alguns, né? Que são aqueles maiores internamente. Aquilo ali se aproxima mais do desenho universal. Seria um modelo, um formato que todos possam acessar e que não pareça de cara, olhou e fala, esse aqui é para pessoa com deficiência, esse aqui é para pessoal normal. Entende? Entendi. Que a gente ainda tem muito Perfeito. isso. Não vou ali que é para o pessoal de deficiência.
Você acredita que a FGV possa trazer, além dessas questões sobre conceitos, uma questão com uma situação hipotética para o candidato aplicar? Perfeito, Karina, porque na verdade foi isso que eu encontrei nas questões. Tá? A questão do banheiro é uma. Ele faz uma narrativa, coloca um personagem diante de uma situação. Como solucionar o problema dessa pessoa que possui uma deficiência, está com uma barreira que a impede de acessar, aí entra a acessibilidade. Como nós vamos resolver isso? Por exemplo, há vários tipos de barreira previstos na lei. Uma das principais que a FGV já abordou foram as barreiras atitudinais. No que consiste? Atitudes, comportamentos de pessoas, ou seja, quando as próprias pessoas dificultam o acesso para aquela pessoa que já tem um impedimento de longo prazo, que já tem ali a sua mobilidade reduzida e, portanto, dificuldade com a movimentação. Então, existe conceito de acessibilidade, desenho universal, que eu preciso ler, eu preciso estudar sobre tecnologia assistiva, que seriam tecnologias que facilitam o acesso a qualquer produto, a qualquer meio, a qualquer bem. A pessoa, por exemplo, que tem surdez, uma tecnologia assistiva seria o quê? O equipamento específico que ajudaria ela a escutar melhor, num ambiente amplo, de repente numa palestra, num evento, numa aula. São tecnologias que auxiliam, e é assistiva e não assistida. Assistiva. E veio aqui uma dúvida. Quando tem, por exemplo, uma palestra, um discurso, um show, que tem ali a pessoa fazendo a tradução em libras, isso poderia ser uma tecnologia assistiva? É um meio de comunicação para quebrar a barreira, mas não chega a ser a tecnologia, não. Porque ali ele não precisa. Mas ele quebra a barreira da comunicação, favorecendo ali, tornando possível que a pessoa compreenda. Porque eu venho achando muito interessante que shows, festivais tem essa pessoa. Eu acho muito interessante. É mesmo? Ainda não festivais. Eu vou te mandar pelo que Instagram. Legal. Tem inclusive uns tradutores, né, uns professores de Libras que são contratados por grandes artistas brasileiros que fazem muito sucesso. Porque, assim, vou aqui traduzir uma música da Anitta em Libras. Entendeu? Gente, imagina, tá? Imagina. Realmente de muito talento essa pessoa. Mas essa pessoa que está num show e que tem surdez, ela tá ali, ela não está obrigada, ela está porque ela gosta da artista e ela quer ter ali a linguagem, né? É direito dela. Karina, esse é o ponto da inclusão. É quebrar as barreiras. Eu preciso quebrar as barreiras para incluir. Então, eu tenho vários tipos de barreiras previstos na lei. Por isso. Ouço tudo aquilo, se eu quero assistir, por que a outra pessoa não pode? Exatamente. Né? Então, assim, eu achei assim incrível, né? Disruptivo mesmo, né? Porque quebrou não só a barreira de comunicação, mas quebrou, assim, convenções. Vou pensar assim, por quê? Né? Achei muito interessante. Eu vou mandar para ti isso. Perfeito, tá? Perfeito. Adorei isso. Vamos lá. Eu ia te fazer uma terceira pergunta sobre o que você indica para o aluno estudar para se preparar para essa prova. Lei seca, não é? Mas pensando na discursiva, outros conteúdos, textos sobre esses assuntos, você indicaria também? Olha, hoje, algum autor, doutrina ou não? Ou só lei seca? Eu vou te confessar que as questões da FGV que eu vi, elas não fazem uma abordagem doutrinária em conjunto. Ela vai direto, ela ataca na lei. Ela ataca na lei. Por quê? Porque é desconhecida. Então, a FGV nem precisa fazer esforço e incluir doutrina. Falando em termos práticos, o algoritmo das questões, o que ele me dá? Ele me dá a lei seca. Então, eu diria assim, faça por bloco. Você pega a lei seca, estuda, por exemplo, do 1 ao 3, que é o básico para os dois estatutos, tanto da pessoa com deficiência quanto da igualdade racial. Pega ali do 1 ao 3, do 1 ao 5, até do 1 ao 9. Eu tenho 2 filhos, não dá. Do 1 ao 3 tá bom. Foque ali nos principais. Você pega, lê aquela lei seca e faz imediatamente, pelo menos ali umas 10, 20 questões, e vai fazendo por bloco imediatamente, porque a gente não conhece os termos que estão aplicados ali. Então, não dá para chutar. Ser bacharel em direito não resolve nesse caso. E aí também, assim, a gente está falando de reta final, então é melhor ficar só na lei seca mesmo. Só na lei seca. Tá, então aí eu quero falar de um tema que a gente até conversou ontem, né? Que uns recortes de conteúdo que você aposta como importantes para o MPU pela prática que ele vem se mostrando. Aí você deu ênfase para a questão da mulher negra e para a diferença que você já falou de pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida. Desenvolve um pouquinho isso pra gente, tá? E quem está assistindo precisa saber. Adentrando essa pauta aí mais da igualdade racial, o que nós temos? Nós temos o conceito de desigualdade racial,
desigualdade de gênero e raça e a discriminação. É fundamental saber distinguir os três. Tá? Por quê? Porque eu vou precisar escrever. Imagina numa discursiva eu precisando escrever a distinção entre eles. Como assim? Puxando aí da desigualdade de gênero e raça, ela é focada na figura da mulher negra e não nas mulheres em geral. Olha que interessante. Por quê? Claro, porque o Estatuto está protegendo especificamente a população negra. Lembrando que a população negra ela é composta por pretos e pardos. Então, você pode escrever, sim, população negra. Não precisa escrever só preto ou pardo. Falou população negra, está incluindo os dois. E essa mulher aí, ela estaria numa posição de desvantagem, de distanciamento em relação aos segmentos da sociedade mais do que as demais mulheres. Pela cor e pelo gênero. Pela cor e pelo gênero. São dois elementos aí excludentes que dificultam, que prejudicam o acesso dessa mulher a mercado de trabalho, por exemplo, e mantém ela numa posição de desigualdade. Tá? Então, o foco é desigualdade de gênero e raça, fala só do gênero mulher, mais mulher negra. As pessoas erram porque as questões acabam fazendo a pegadinha aí. Mulher não são mulheres em geral. A mulher negra. A desigualdade racial, você já vai observá-la em paralelo com a discriminação. Qual é a diferença? A desigualdade ela é uma situação. A discriminação ela é um comportamento. Ou seja, imagina aqui falando a questão prática da nossa vida. Pessoa que mora na periferia de Belém e tem ali uma condição de vida de saneamento básico muito precário. Ela está vivendo numa situação de desigualdade, se eu compará-la com quem? Com quem mora mais no centro e tem mais condições, onde há mais desenvolvimento, asfalto. Ou seja, a situação daquela pessoa é de desigualdade. E eu acabo discriminando essa pessoa, ou seja, a minha atitude, o meu comportamento é discriminatório em razão da condição, da situação de desigualdade dela. Percebe? Quando a gente traz essa realidade para a raça, aí você tem o agravante. Então, perceba que é algo que você, gente, assim, parece difícil de pronto, mas eu te falo principalmente para você que tem ali a dificuldade de escrever a respeito. Às vezes o pessoal tá na reta final só pegando redação. A gente precisa saber escrever sobre isso. Não dá para chutar como na objetiva. E a lei seca, ela te dá tudo. O legislativo positivou com muito cuidado para garantir que lá a maior abrangência estivesse presente nessa lei. E só uma curiosidade, agora você falando, são os dois tratados internacionais que têm status de emenda. Perfeito. Por enquanto são os únicos dois, que é a pessoa com deficiência e o Tratado de Marrakech, que é da igualdade racial. Por isso que está fazendo a associação. Então, tu viste que a pessoa tendo a base ali de constitucional, ela desenvolve também. Só que ela precisa especificar, e na hora de especificar precisa do estatuto. Mas esses conceitos, por exemplo, os conceitos de pessoa com deficiência, eu até domino um pouco mais, porque eu já dei aula sobre isso. Mas do Estatuto de Igualdade Racial, por exemplo, eu estou aprendendo, eu estou aqui caladinha só, aprendendo. Olha, todo mundo está aprendendo. Realmente é novo para todo mundo. E é importante, né? Não só para ele levar para a prova, para ele levar para o dia a dia como servidor do MPU, quando ele passar, mas para o dia a dia para ter uma atitude antirracista. Esse é o objetivo, tu falaste a palavra-chave. O pacote antirracista está sendo cobrado em todos os concursos e será cobrado com muita frequência e, na verdade, ganhou força quando, em 2022, aqueles 3 policiais rodoviários federais cometeram aquele homicídio contra o Genivaldo, dentro da viatura que transformaram em uma câmara de gás. A partir dali, a Advocacia Geral da União entrou na jogada e fez um acordo com a PRF, determinando que ela deva cobrar obrigatoriamente, como forma de reparação de danos morais em relação à população negra, cobrar em todas as provas e curso de formação. Daí foi se expandindo. Poderiam todas as carreiras policiais. Muito provavelmente será. Já temos que nos preparar para isso. Claro, sabemos que o eixo Tribunal MPs já trabalha essa perspectiva, mas agora com maior força dentro da administração pública, ou seja, eles querem que seja uma pauta institucional. Por isso, eu inclusive recomendo, viu, Karina? Como é muito novo e os termos, fazer o cursozinho de 9 horinhas, 5 horinhas, lá da Escola Superior do MPU, online, aberto ao público, para que você consiga obter essas informações. Presta atenção aqui que ela vai orientar. Qual é o site? O site do MPU, você entrando lá, existe a Escola Superior dentro do site do MPU. Você procura lá cursos livres. Eles são abertos para a população em geral. Sim. Faz sua inscrição, em 9 horinhas você finaliza, já tem até lá um certificadinho. Ótimo. Né? E aprende
depende dentro do foco do MPU. Porque o que eles vão cobrar? Lá eles colocam muito a atuação do MPU em relação à acessibilidade, é um dos cursos. A atuação do MPU em relação à violência contra a mulher, outro curso. Então eu vou fazendo ali, pega esse abril aí e faz esses cursinhos. Isso é perfeito, porque é muito provável essa visão do MPU ser cobrada pela FGV na prova. O MPU... Tu vai me contar depois, tá? Quando acontecer a prova. Olha, tá? Por favor, o corte, né? Tá, o corte específico. Isso, tu vai me contar. Eu sei que vai cair. Essa é a tendência. Acredito, sim. E dentro da perspectiva que tu trouxeste de trazer para a vida, né? Eu te falo, Karina, que hoje a gente até está enfrentando algumas limitações dentro de sala de aula exatamente em relação a isso. A pessoa não traz já da sua vida. Por exemplo, trazendo para ti uma frase de um aluno, abre aspas, professora, eu até consigo aceitar a pedofilia como doença, mas a obesidade, não. Obesidade é falta de vergonha na cara. Fecha aspas. Por quê? Porque a pessoa é confrontada ali, ela aprende algo completamente, não faz parte do dia a dia dela, ela vem de uma outra construção social e de repente... Tem as crenças dela. Tem as crenças. E ela não... E ela se vê, sou candidato ao MPU, puxa, eu tenho que ser outra pessoa, senão o MPU não me aceita. Porque a discursiva vai ser o quê? Vai ser um psicotécnico, né? E aí a pessoa coloca coisas que ali não caberiam. Então, essa esfera aí do desconhecido e também das suas crenças particulares, dos seus elementos, ele precisa o quê? Ser desconstruído para que essa pessoa, imagina, consiga escrever. Porque quando eu pego uma questão objetiva, eu me viro. Mas e quando eu preciso escrever? Tirar de mim, de dentro... Uma coisa que não está dentro de mim, né? Então, a Escola Superior do MPU oferece esses cursos que podem ajudar demais todas essas pessoas. Perfeito, perfeito. Uma aula aqui, viu? Agora eu quero te perguntar, que é aquela última pergunta, eu quero que tu converse com esse candidato que está se preparando, está nessa reta final. Que mensagem de incentivo, de estímulo, de apoio, que dicas finais você dá para esse candidato que está se preparando agora, está no mês de abril, prova agora no início de maio. Fala com ele ali. Gente, dica objetiva e técnica para passar na prova. Peguei a lei seca, li, não quero ler tudo, não precisa ler tudo. Leia os trechos principais introdutórios, tá? Os primeiros artigos. Pesquise sempre dentro da lei seca, Ministério Público, para você verificar as partes ligadas ao acesso à justiça. Então, eu pego toda a parte inicial, mais acesso à justiça, onde o Ministério Público atua. Faço questões, diariamente você verá. É possível, as questões não são difíceis, mas elas são baseadas estritamente na lei seca. Então, eu recomendo, gente, fortemente, lei seca e o estudo, a realização desses cursos que estão disponíveis para todo e qualquer cidadão lá no site do MPU. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Foi um prazer te ouvir. Foi uma aula, aprendi um monte de coisa. E uma troca, né? Porque aí mistura constitucional que já eu fico me metendo aqui. Não, porque constitucional é a base, né? Esse candidato que tá te assistindo vai querer saber agora na reta final se tu vai dar alguma revisão, alguma coisa, vai querer te seguir nas tuas redes sociais. Então, eu quero saber o teu @, para quem quiser te seguir. Gente, Maeli Gouveia, professora. Maeli com Y. Maeli com Y. Repete, tá? Maeli Gouveia, professora. Maeli Gouveia, professora. Essa é a nossa professora de noções de equidade e gênero. E a gente vai agora encerrar essa entrevista e eu te espero na próxima segunda-feira com outro professor falando sobre Ministério Público da União. Até lá!